E começando mais um dia tenso aqui para os mercados, pessoal. Não costumo fazer vídeo de manhã, mas irei fazer hoje aqui para atualizar vocês sobre a situação do mercado que não tá fácil aí. Ontem de noite, depois do vídeo que eu gravei, a gente teve mais uma queda no Bitcoin. O Bitcoin acabou aí liquidando várias posições que estavam de long no mercado, né? Pessoal, antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, pessoal. O que está acontecendo hoje aqui, tá? Estamos aí com o Bitcoin agora em 56.540 dólares, tá? No gráfico do Bitcoin, pessoal, a gente parece ter de novo um triângulo descendente sendo rompido para baixo, tá? O alvo desse triângulo descendente é o mesmo daquele outro que eu tinha visto aí alguns dias atrás, tá? Ali na região dos 53 mil dólares, tá? Então, infelizmente, a gente continua com esse triângulo. Se a gente tivesse, no dia que a gente desenhou esse triângulo aí, alguns dias atrás, a gente conseguia ver ele sendo descaracterizado, mas dá para desenhar ele de novo, tá? Então, em termos de gráfico, a gente segue com esse padrão, tá? Mas eu acho, pessoal, que assim, a análise gráfica do Bitcoin nesse momento não é o mais assertivo, tá? Eu acho que o mais importante é a gente prestar atenção no mercado americano, que ontem teve um dia de queda muito forte, mas muito forte mesmo, tá? O mercado caiu de uma forma que a gente não vê aí há muito tempo. E isso, pessoal, é um sinal de alerta para todo mundo aí. E assim, pessoal, a gente está tendo um problema, tá? Uma boa parte dessa queda ela foi puxada por Nvidia, tá? Nvidia caiu bastante ontem, né? Vou colocar aqui o gráfico da Nvidia para vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê o gráfico? Agora sim, pessoal, Nvidia ontem, só ontem caiu aproximadamente 10%. E aconteceu algo muito estranho na minha visão até, tá? A gente teve a divulgação de uma notícia ontem em relação à Nvidia. Essa notícia, ela fala que a Nvidia está sendo, recebeu uma intimação aí por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e essa notícia ela saiu ali depois que o mercado fechou, né? Então, vocês vejam que a Nvidia caiu bastante ontem, desde o início do pregão. Provavelmente algumas pessoas que sabiam dessa notícia aproveitaram para vender aqui no início do pregão, quando a gente ainda não tinha essa notícia, né? E o meu temor é que esse movimento de queda da Nvidia possa continuar hoje. Justamente, pessoal, pelo fato de a gente ter tido essa notícia da Nvidia enfrentando essa intimação por parte do Departamento de Justiça, justamente depois que o mercado estava fechando, tá? Isso quer dizer o seguinte, nem todo mundo que gostaria de vender após ver essa notícia conseguiu vender, tá? Então a gente pode ter um sell-off hoje na Nvidia. Infelizmente isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Mas para vocês terem ideia da complexidade do momento que a gente está no mercado, hoje a gente tem um dado macroeconômico extremamente importante sendo divulgado ali no horário em que as bolsas abrem, tá? Então, assim, se a gente olhar aqui o gráfico do Bitcoin, sinal de queda. Se a gente olhar aqui o contexto, né, com essa notícia da Nvidia tendo se divulgado ali após o fechamento, a gente também teria um sinal de queda, tá? Porque se a Nvidia cai mais hoje, ela puxa o resto do mercado, tá? Só que ao mesmo tempo a gente tem um dado de oferta de empregos de hoje que vão ser divulgados ali exatamente às 11 horas no horário em que o mercado spot abre lá nos Estados Unidos e dependendo de como esse dado vir, ele pode acalmar essa queda ou pode causar uma queda, ele pode ampliar esse efeito de queda no mercado, tá? Então, isso mostra como que a gente está numa situação em que a gente não consegue ter uma visão muito clara. É como se a gente tivesse uma estrada cheia de neblina que a gente só vai conseguir enxergar as coisas à medida em que a gente vai chegando perto, tá? Então, para vocês terem uma noção da dificuldade de operar nesse momento, tá? Então, eu aconselho aí uma certa cautela em termos de fazer uma operação, porque o pessoal pode ir lá abrir uma operação bonitinho, né? Ah, vou lá abrir o trade aqui, apostando que vai subir ou que vai cair, aí esse dado aí pode mudar tudo assim de uma hora para outra, tá? Em termos de análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, não estou conseguindo ver muita coisa clara aqui, tá? Open Interest caiu bastante aí ontem, tá?
e ele não tem subido até agora. O long short rate está em 2,5. Se você olhasse só o long short rate, você poderia dizer que, não, vamos ter uma queda. Mas com o open interest baixo, sem ele subir, e né, a gente teria que ter um aumento do long short rate com o open interest subindo para a gente poder aí falar e colocar a mão no fogo e falar, olha, dá para fazer uma operação short aqui, tá? Então, infelizmente, a gente está no contexto aí do mercado onde as coisas não estão muito claras. Uma outra coisa, pessoal, que é extremamente importante também a gente olhar aqui e analisar é o mapa de calor de liquidação da High Block, tá? O Liquidation Rate Map. A gente tinha muita liquidez acumulando ontem no gráfico do Bitcoin ali na região dos 57.000, 56.900 por aí, tá? E o Bitcoin foi lá e pegou essa liquidez. E, pessoal, esse movimento de ontem parece que ele foi mais para pegar essa liquidez nesse movimento de ontem de noite, porque o mercado americano spot não estava funcionando naquele momento. No máximo que você tinha ali, alguns futuros overnight de Bitcoin, de SP500 que estavam operando em uma leve queda, tá? Então, assim, essa queda ontem aparentemente foi aí um movimento de busca de liquidez no Bitcoin, tá? E os pontos em que a gente tem liquidez agora acumulados seriam na região ali entre 53 mil, da região dos 53 mil, que é justamente o alvo daquele possível triângulo descendente que a gente está vendo no gráfico, e também na região ali dos 60 mil dólares, tá? Então, esses são os pontos aí onde a gente tem liquidez para o Bitcoin nesse momento, tá? Para vocês ficarem atualizados aí do que está acontecendo. E ao mesmo tempo, pessoal, estamos tendo também algumas altcoins aí já tendo atingido os seus respectivos alvos, tá? Quando a gente vai aqui, por exemplo, para o gráfico da XRP ou Ripple, a gente vê o seguinte, ela caiu aí ontem naquela queda, no horário em que o Bitcoin fez aquela queda, ela caiu e atingiu o alvo daquela bandeira de baixa, tá? Só que ela foi muito rápido, né? Ela foi em questão ali de segundos, de minutos, né? Ela bateu no alvo e depois subiu de novo, tá? Então, isso daqui é um sinal de como que o mercado está volátil, né? O mercado ele não está se sustentando muito nos movimentos, tá? A Matic, pessoal, a Matic eu já estava falando nos últimos dias, tá? A Matic, ela tá com viés baixista, ela caiu e na minha visão já bateu o alvo daquele triângulo descendente que ela tinha feito, tá? O alvo ali na região dos 35 centavos de dólares, e vejam que ela também fez isso, tá? Caiu muito rápido ali, bateu o alvo e depois subiu logo em seguida, tá? Devolveu uma boa parte da queda. Deixa eu ver como é que o mercado tá volátil, tá? O mercado assim, ele é perigoso, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar, Ethereum, para mim continua a mesma situação, rompeu para uma cunha ascendente para baixo, a alvo está lá nos 2.200, para mim pode cair mais um pouco, a Ethereum tem espaço para cair, tá? Outra moeda importantíssima aí que a gente não pode deixar de analisar nesse momento, pessoal, é a AVE, tá? A AVE chegou a subir na madrugada em torno de 10%, né? Tainan, o que está acontecendo com a AVE, tá? A AVE, pessoal, sofreu um short squeeze, tá? Nos últimos dias, inclusive, a AVE ela está se movendo de forma muito rápida, ela está com muita volatilidade. Isso pode ser bom, mas também pode ser um pouco perigoso, tá? Nos últimos dias aí ela subiu 10%, depois caía 10%, assim, de uma hora para outra, né? E ela tá fazendo isso aí com muita força, com muita volatilidade, tá? Quando a gente vai lá para o TRDR, a gente vê que a AVE tá com muito mais pessoas apostando na queda do que na alta. Inclusive eu nessa madrugada fui tentar fazer um short na AVE ali no início da noite, por volta de meia-noite, né? Ela simplesmente disparou e buscou o meu stop, tá aí agora, tá caindo. Infelizmente, pessoal, o mercado não tá muito fácil nesse momento, tá? A gente tá num momento aí extremamente difícil de você chegar a conclusões muito claras no mercado, tá? Mas a gente vai ter uma visão, a gente pode ter uma visão ali quando o mercado americano abrir hoje, ali por volta das 11 horas da manhã, após a divulgação do dado macroeconômico, a gente tem que ver como que a Nvidia vai reagir, tá? A gente deve prestar atenção agora, todo mundo deve ficar de olho na Nvidia, porque se ela começar a cair mais ali, hoje a gente pode ter mais um dia de queda forte nas bolsas americanas e, consequentemente, nas criptomoedas, tá? Pessoal, passei aqui só para fazer essa atualização da parte da manhã mesmo, para vocês comentar sobre o que está acontecendo, porque a queda nas bolsas americanas de ontem não foi uma coisa normal.
Aquela notícia que saiu da Nvidia depois de o mercado ter fechado é um problema, tá? É algo que pode causar mais volatilidade hoje. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente semana, um excelente dia de quarta-feira que está se iniciando. Até mais, tchau!